Olá. Vocês não imaginam, eu gravei quase 8 minutos, agora há pouco, e não gravei nada. Eu esqueci de apertar o botão ali. É brabo, né? Mas vamos começar de novo. Olá. Hoje o Baby Sauro traz um livro sobre Porto Alegre, a tragédia na Rua da Praia, do Rafael Guimarães. Rafael é um jornalista conceituado que nós não nos damos mais porque ele é um petista roxo e eu sou antipetista roxo. E ele não admite que eu não fale mal de todo mundo a não ser o PT, no meu site antes e agora blog. Mas nos olhamos, sim, passamos, nos olhamos e tal. Ele também, o pai dele é o Carlos Rafael Guimarães, né? Um jornalista do Correio do Povo. E o Rafael tem o irmão Dudu Guimarães, que é jornalista também. E o Rafael é casado com a Clotilde Araci Barcelos, irmã de um amigão meu chamado João Barcelos. Mas o livro vale a pena e deve ter lá na Avenida Livros. Todos os livros que eu recomendo aqui tem na livraria do Marco Ferri, no comecinho da Independência. A livraria dele é ali. E eu recomendo, mas recomendo com muita satisfação, um livro de um amigo meu, de um querido amigo meu que já faleceu, Loureiro da Silva Ocharrua, do Celide Grande. É um grande livro em todos os sentidos. Celide era uma figura, vou te contar uma coisa maravilhosa. Ele foi secretário da comunicação do Rigoto, do governador Rigoto, e gostava muito de mim, cara. Então ele sempre me ajudou bastante no site. E uma vez me convidaram para ir num evento lá no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. E tinha uma fila para entrar, né? E o Celito estava ali recepcionando as pessoas. Aí 2 caras na minha frente, claro que não me cumprimentaram quando eu cheguei, né? Porque eles eram muito importantes. E quando chegou a vez deles, eles se cumprimentaram, o Celito agora viraram assim. Celito, esse aqui é o Prevd, ele tem um blog, na época blog era depreciativo, né? Não era, o meu era site na época. E eles tinham site também. Ele tem um blog. Ele disse, peraí um pouquinho, tu quer me apresentar o Prevd? Pô, eu leio ele todo dia, eu sou amigo dele, para de ser bobagem, me deu um abraço, pô, os dois ficaram no vermelhão, rapaz. Mas vamos lá, as Porto Alegre reminiscências, né? Porto Alegre nostalgia. A minha mãe e eu, vê bem, eu vim pra cá em 66 e meu irmão morreu em 67 num acidente de carro. Então eu fiquei não apenas sozinho com a minha mãe, mas ela também ficou sozinha comigo. Então a gente fazia muitas coisas juntos, até porque eu era uma criança, né? E naquela época um guri de 13 anos era realmente uma criança, não é como hoje, né? Que já está até fazendo sexo, né? Mas nessa época eu e minha mãe, a gente ia muito lá no Sherazade, que ficava lá em cima, na Protásio Alves, antes de chegar a Carlos Gomes. Era um bom restaurante, meu, mas muito bom. E nessa época tinha uma mania, era moda aqui em Porto Alegre, Porto Alegre das modinhas, vamos dizer assim, né? Tinha uma moda das pessoas pegarem seus carros e irem numa churrascaria em beira de estrada, geralmente na BR-116. Então toda semana começava assim, não, tem um posto novo lá passando Canoas à esquerda, à direita, um dando conselhos pro outro. E a gente foi algumas vezes, mas a minha mãe não gostava muito dessas churrascarias de posto de gasolina, porque é aquela esculhambação, né? Mosca, tu pede uma coisa, não vem, muita gente, né? Eles não eram preparados para essa modinha de Porto Alegre. Mas falando em Porto Alegre,
dos anos 60, 70, que eu tinha 14 anos, e alguém me falou, alguém não, um primo meu me falou, o Luiz Antônio, já faleceu, que tinha umas festinhas que eram muito legais na casa estudante, ali na Riachuelo. Ali onde está fechado hoje, tem uma faixa na frente, não sei se tem uma faixa na frente. E eu tinha já quase 1,80 m, se não tinha 1,80 m. E apesar da cara imberbe, né, cara de guri, mas tudo bem, meio cabeludinho. Aí paguei o ingresso lá e entrei, e rapaz, dei um pé quente. Passei a noite inteira com uma loura, mas é uma loura da minha altura, bonita, cabelo assim, mas eu me lembro dela direitinho, sabe? Ela com um tailleur de veludo azul, uma blusinha branca por baixo, e pela primeira vez na vida beijei uma mulher, tinha 14 anos. E ela devia ter uns 19. Eu sei que nós marcamos encontro para domingo, para outra semana, eu nunca mais. Mas quer dizer, primeiro eu não tinha dinheiro, né? Mas que eu sei que uma mulher daquelas, cara. Ela ia ver que eu era imberbe, que era um guri de merda, né? Mas nessa época aí, a minha turma era ali na Luiz Afonso. Eu morava na Verança, mas antes eu tinha morado com meu tio ali na Luiz Afonso. E a minha turma era ali da Luiz Afonso. E sábado de tarde a gurizada conseguia uma grana. E eu também conseguia. E íamos lá para 7 de setembro. O que era 7 de setembro? 7 de setembro tinha muito edifíciozinho, pequenininho, e lotado de garotas de programa. Puta mesmo, né? Puta. Lotado de puta. A 7 de setembro era inteira, assim, sábado de tarde, então não tinha movimento comercial nenhum. Elas tomavam conta da calçada. Então tu passava assim, aqui na 7 é 7. É 7 alguma coisa, eu acho que era 7 Cruzeiro, sei lá o que. Aqui na 7 é 7, amor. Vem, amor, aqui na 7 é 7, e assim. Eu não podia ir porque eu tinha fimose, sabe? Eu tinha feito a cirurgia de fimose e tinha ficado ali, eu tinha tido um probleminha ali que depois os médicos resolveram. Mas eu não podia subir, até porque eu não conseguia passar da porta, porque eu sempre tinha um gigolô ali. O gigolô me olhava e disse: quantos anos você tem? Eu disse: 18. Vai contar pra mim que tu tem 18. Vai-te embora aqui. E eu comprava o Correio do Povo de domingo, que era um calhamaço, botava embaixo do braço e tentava entrar com o jeito de homem, fumando. Sai. Eu era o único que não entrava. Meu primo Zé Antônio era um ano mais alto que eu entrava. O alemão Jorge, que morava ali perto também, morava na Luiz Afonso. E todo mundo entrava, só eu que não. Ainda bem, porque eu ia fazer um fiasco. Mas aí uma vez eu entrei e o gigolô não estava ali, eu entrei. E rapaz, entrei as portas abertas, tudo, né? As portas de entrada. Cada andar tinha um puteiro e tal, né? Aí e disse assim: onde é o banheiro? Aí uma puta disse: é ali, então. Aí eu entrei, rapaz, no banheiro, eu levei uma coisa assim, eu fiquei extasiado, assim, não me mexia. Tinha uma sentada no bidê, lavando as partes ali, e eu nunca tinha visto, assim, ao vivo e a cores, né? Eu fiquei olhando assim, rapaz, aquela coisa, né? Tipo Claudiano, assim. E aí, amor, gostou? Eu disse: gostei. E fui pra sala lá, né? Porque, pô, imagina. Mas assim, rapaz, olha, Porto Alegre sempre foi um privilégio para mim, né? Como eu disse, essa semana, no início da semana, eu fui e voltei várias vezes. E vou te contar, né, rapaz? Eu lamento muito ter chegado aqui por um momento, por uma circunstância que ninguém quer, né? Que foi a morte do meu pai. No dia 16 de julho de 66, nós soubemos da morte dele,
E aí eu já dormi no apartamento de baixo ali de onde a gente morava, fui dormir no quarto com os guris lá. E no outro dia, 7 horas da manhã, já estava acordado, e nós íamos para Porto Alegre para trazer o corpo e tal. Foi uma coisa muito... Eu não tinha cabeça, sabe? Tu com 12 anos, tu não tinha noção, eu não tinha noção da morte. Não tinha noção de velório, não tinha de enterro. Eu nunca tinha passado por isso. E, por exemplo, uma imagem que eu sempre tenho é da minha avó, a mãe do meu pai, entrando lá no cemitério, chorando, sendo abraçada, amparada por pessoas. E eu nem fui lá dar um beijo nela, porque... coisa de guri, né? E aí logo depois, assim, 11 de junho de 67, quer dizer, menos de um ano depois, meu irmão morreu também. Num trágico acidente de carro na BR-116. Mas apesar disso, eu sempre levei uma vida muito legal, sabe? Com a minha mãe e com todos os meus parentes, meus amigos aqui. Eu fui interno muitos anos no Champanhar, né? Já está com 11 minutos e 23, os 2 minutos do Grêmio. Mas eu fui interno no Champanhar, aquilo também foi uma época muito legal, sabe? Eu aprendi muito lá. Passei a cuidar de mim. Isso é muito interessante, eu nunca tinha cuidado de mim, as pessoas me cuidavam, tipo minha avó, minhas tias, minha mãe. É isso aí, amanhã eu vou tratar de uma história de um jornalista aí que tem um currículo maravilhoso. Até amanhã.